Fala, experts! Já estão ficando acostumados, né? Fala sério! Toda terça-feira tem conteúdo novo no YouTube, daí você que está na nossa lista VIP, você recebe primeiro, você já sabe como é que é. Então você tem aqui, só para lembrar, o nosso endereço no Facebook, a nossa página. Nós estamos com muitas curtidas lá, e quanto mais gente curtir lá, mais feliz a gente fica. A gente está sabendo que o pessoal está acompanhando o nosso trabalho, é muito legal. Lá no nosso YouTube você tem esses vídeos postados lá também, uma série de outros vídeos. Nós já estamos aí com cerca de 80 vídeos postados no YouTube, então vale a pena você se inscrever no nosso canal lá. E se você ainda não faz parte da nossa lista VIP, cara, é muito simples, ó. contato@excelexpert.com.br, entendeu? Manda um e-mail pra gente, a gente cadastra você na hora. E você pode aproveitar também as nossas promoções lá no YouTube, tal, que diz assim: cadastre-se para aprender Excel na prática, tá certo? Muito bom. Então é só fazer o e-mail pra gente e tá feito, não é isso? Bacana. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Assim, sempre que eu vou preparar um material desse, fica aquela coisa assim, caramba, né? Deve ser difícil você achar um assunto para falar. Realmente é, sabe por quê? Não porque falta, mas é porque tem muito assunto para a gente falar no Excel. Então hoje eu escolhi um assunto bem bacana que se chama formatação condicional, que é um verdadeiro show que foi criado já na versão 2003 do Excel, mas que foi muito otimizado da versão 2007 para frente, tá? Então, para que você usa a formatação condicional? Para colocar dados em evidência. Deixa eu falar para você aqui nas nossas anotações o que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter o exemplo 1, 2 e 3, tá? O que é o recurso da formatação condicional primeiro? O recurso da formatação condicional, ele é usado para formatar conforme o conteúdo das células, ou seja, você formata a célula dependendo do que tem dentro da célula, tá certo? Somente serão formatadas aquelas células que cumprirem uma determinada regra. Então nós vamos dar um exemplo 1 aqui, onde nós vamos trabalhar com 3 formatações diferentes, para você ver como é que é isso. No exemplo 1, nós vamos usar uma das opções mais usadas, que é formatar números. Então vamos lá, olha o nosso exemplo 1, tá aqui, ó, bacaninha. É uma tabelinha de notas dos alunos da escola, e eu quero colocar em evidência as notas que o pessoal tirou menos do que 5. É aquela velha história, né? Nota vermelha, isso aí. Então, que maldade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso amigo MacGyver? Chamamos o amigo MacGyver e selecionou a tabela. Agora, eu venho aqui na página inicial, ok? Na página inicial, e eu procuro um botãozinho mágico chamado formatação condicional. Esse é o cara. Aí eu clico nessa setinha que tem aqui embaixo do botão, ok? Aí ele me abre uma lista de opções, espetacular essa lista, tá? Eu vou pegar de cara primeiro aqui, ó, realçar regras das células, quer dizer, eu vou realçar as células conforme as regras. Que regra? No nosso caso, é nota menor do que 5, não é isto? Então, olha que bacana, já tenho pronto aqui, ó, é menor do que. Então, eu vou falar se eu quero marcar as células que são menores do que. Aí aparece quem? Aquela famosa janelinha, né? E ele já colocou aqui, ó, 5,9. E ele colocou um preenchimento vermelho claro com o texto vermelho escuro. Aí você fala, mas por que ele escolheu 5,9? Eu vou te contar um segredo, tá? É porque eu acho que é a média aqui desses números, mas eu não quero isso. Eu quero menor do que 5. Então eu simplesmente deixo 5 aqui, ok? 5, e dou um ok. E olha só, já está pronto. Ele pintou de vermelho todas as notas menores do que 5. Não é bacana? Fala sério. Tem gente que fica pintando isso aqui na mão, rapaz. É uma loucura, né? Perde um tempo enorme. Imagina se você tem 50 matérias e 200 estudantes. Você vai ter mais de, sei lá, 10 mil notas, ok? Então colocamos em evidência as notas menores do que 5. Legal. Agora, eu quero colocar em evidência um texto, não um número, porque isso aqui são números, não é isso? Então nós colocamos um número, olha. Nós colocamos um número, agora vamos colocar um texto. Qual texto? Esse aqui, ó. Eu tenho aprovado exame. As pessoas que não tiraram mais do que 7 vão para exame, tá? Tiraram menos do que 7 vão para exame. Legal. Então eu vou selecionar aqui e vou formatação condicional. Repare que eu seleciono todas as células que eu quero formatar. E eu vou de novo nesse mesmo lugar, realçar regras da célula. Só que não é maior, nem menor, nem está entre, nem igual. É um texto.
Então eu digo, olha, formata para mim as células que contêm o seguinte texto: exame. Aí eu escrevo lá, exame. Repare que eu posso escrever maiúsculo, minúsculo, eu posso escrever um pedaço da palavra, ele já pintou de vermelho para mim os exames. Repare que eu nem precisei de fazer muita força, né? Tá aqui, ó. E ele colocou vermelho essas duas pessoas que estão para exame. E aqui a nota desse aqui é 5,5, não ficou vermelha, mas isso aqui já vai para o exame com a nota vermelha. A situação do cara está complicada, vamos falar sério, né? Legal. Agora eu vou fazer uma terceira opção aqui, ó. Eu quero ver se tem notas duplicadas, repetidas aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui e vou falar com ele, eu quero ver os valores que estão repetidos, valores duplicados. Só que eu não vou colocar vermelho, porque já tem vermelho, tá? Então eu vou mudar essa cor aqui, vou colocar em amarelo os que são duplicados, para eu poder entender quais são os duplicados, tá ok? Veja só, eu coloquei então as notas que estão repetidas em amarelo, as notas abaixo de 5 em vermelho e o exame em vermelho também. Agora, deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa, que eu sempre gosto de dizer na hora que a gente trabalha com formatação condicional. As pessoas adoram colocar muita cor nas planilhas do Excel. Eu não sou muito favorável a isso, não. Aqui mesmo, nesse exemplo, eu já não gostei do resultado. Por quê? Eu coloquei tanta coisa em evidência que o sujeito não sabe o que eu coloquei em evidência, tá entendendo? Então, por exemplo, o que eu podia fazer? Eu vou vir aqui na formatação condicional, eu vou editar as regras aqui, tá? Vou gerenciar as regras, vou pegar essa última regra que eu coloquei aqui, ó, que é ainda não está pronta, né, dos valores duplicados, tá? Vou dar um OK. Ah, não. É que eu tenho que fazer o seguinte, tem que selecionar esse pedaço aqui, né? Aí ele vai me mostrar a terceira regra. Aí eu vou dizer, olha, essa dos valores duplicados eu vou eliminar. Eu vou excluir essa regra, ok? Tirei a regra e eu vou fazer uma coisa. Eu só vou colocar duplicados, por exemplo, na média. Eu quero saber se tem médias duplicadas. Aí pronto, aí já é uma área menor da minha planilha, né, que eu posso colocar, pintar os duplicados. Agora eu vou fazer isso, formatar, valores duplicados, e eu não vou colocar vermelho, né, eu vou colocar em amarelo, tá certo? Ou posso até fazer uma coisa, eu posso fazer um formato meu, personalizado, ok? Eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um OK aqui, ele vai me trazer uma opção para eu formatar. E eu vou formatar assim, eu vou colocar, sei lá, um negrito e um fundo amarelinho claro, entendeu? Eu venho aqui, coloco o negrito e coloco um preenchimento bem clarinho assim, ó. Pronto, tá? Aí eu digo, olha, os que tiverem duplicados vão aparecer desse jeito, tá? Ok. Então, repare só, as notas duplicadas apareceram de outra maneira, e aí eu não pintei demais, não colori demais a minha planilha, porque excesso de cor não resolve nada, né? A pessoa não sabe qual é a cor que você está falando, o que significa cada cor dessa. Muito bom, então esse foi o exemplo número 1, onde a gente trabalhou com 3 exemplos, formatar número, formatar texto e valor duplicado. Vamos para o exemplo 2, barras de dados, escala de cor, conjunto de ícones, são outros tipos de formatação que existem, tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui barras de dados. Barras de dados é um negócio muito bacana, como se você fizesse um gráfico dentro das células, olha só. Então eu vou usar barra de dados nesses valores de compra ali, tá? Assim, ó. Olha que bacana. Ele simplesmente colocou em evidência os valores, mas quanto maior o valor, maior é a barra, né? Então eu consigo ver assim, os grandes valores, os pequenos valores, como se fosse um gráfico, entendeu? É uma formatação super bonita, super discreta, muito legal. Quer ver uma outra que eu não gosto? Vou mostrar para você. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou selecionar escala de cor. E vou escolher uma escala. Olha só, ficou bonito, né? Mas o que significa isso? Então, de novo, aquela mesma história. Excesso de cor não chama atenção para coisa nenhuma. Então, como é que eu tiro uma regra? Eu venho aqui, venho em formatação condicional e mando limpar regras destas células. Pronto, tirei. Mas vocês viram que existe uma outra formatação chamada escala de cor. Tá ok? Muito bem. Agora, olha que legal. Eu posso fazer mais do que uma formatação no mesmo conjunto de células. Eu já fiz uma formatação ali, não é? Eu vou fazer mais um, tá? Deixa eu ver aqui primeiro. Conjunto de ícones. Então é bem esse que eu vou fazer mesmo, tá?
Então eu venho aqui na formatação condicional, conjuntos de ícones, tá vendo? Olha, eu posso escolher aqui, ó, eu pego este, pego esse aqui, as bandeirinhas, posso colocar esse aqui, eu achei esse aqui bacana, então vou colocar esse, tá? Pronto. Olha que legal. Repara que ele fez o quê? Vamos aumentar o zoom aqui para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Bom, primeiro ele colocou essa barra de dados. Deixa eu colocar uma barra de dados mais clara para a gente poder fazer, para a gente enxergar melhor, né? Fazer uma barra de dados mais clarinha assim, ó. Assim, com essa cor aqui, pronto. Que a gente consegue enxergar o que está acontecendo aqui, bacana. Olha só. Ele pintou com esse tiquezinho os números grandes. Pintou com esse sinal de exclamação os números médios. E pintou com X os números que ele considerou pequenos, tá ok? Ou seja, ele mesmo criou uma regra aqui e definiu essa regra para esses números. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse aqui novamente para a gente colocar um outro ícone. Vou colocar esse famoso ícone aqui, ó. Esse ícone. E eu vou tirar aqui, tá? Vocês já entenderam? Eu vou tirar essa barra de dados. Então eu vou limpar as regras aqui. E vou fazer só a regra dos ícones. Conjunto de ícones, eu vou colocar o sinaleiro. Então você vai notar o quê? Que ele colocou os valores maiores como verde, os valores médios como amarelo, os valores pequenos como vermelho. Ok? É uma regra que ele mesmo criou. Eu posso modificar essa regra, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas só para você saber que essa regra pode ser mudada. Se eu quiser fazer uma escala aquele de barra de dados, eu vou fazer nessa outra coluna aqui, ó, barra de dados, tá ok? Essa aqui, pronto, ó. Então, assim, quem tem 30 dias enche a barra, quem tem 20 dias fica no meio, quem tem 10 dias fica pequeno, certo? Então, esse é um outro exemplo de formatação condicional. O que mais que eu tenho aqui? Eu poderia fazer, por exemplo, pintar os dias de atraso maiores do que 10, certo? Eu posso usar aquilo que eu já aprendi na outra, né? Isso, olha... fazer o que? Formatação de números, tá certo? Formatar os números aqui de forma que o número maior que 10 fique vermelho. Super simples. Formatação condicional maior do que 9. Maior do que 9 fica vermelho. Pronto. Então ele pintou de vermelho os maiores atrasos aqui para mim. Então eu consigo ver quais são os maiores valores, quais são os maiores atrasos, quais são os prazos de pagamento, né? Com uma visão mais interessante, com várias formatações, tá ok? Então aqui nós usamos 2, aqui nós usamos 3, só para você ter ideia de quantas possibilidades que tem. E aqui, gente, é claro que numa aula dessa de 20 minutos, eu não esgoto esse assunto, é só para você saber que existe esse recurso no Excel. E sabe para quê? Para você ficar com vontade de conhecer mais, tá? Eu sou bem sincero, eu estou fazendo isso aqui para você falar assim, caramba, eu preciso aprender mais essa ferramenta. Essa ferramenta tem muita coisa bacana que eu nem imaginava, né? Vai jurar para mim que todo mundo que está vendo esse vídeo já sabia tudo isso. Acho difícil, viu? Bem sinceramente, acho difícil. Legal. Por último exemplo, agora um exemplo bem bacana. Eu fiz aqui uma tabela, né? Onde eu tenho, por exemplo, quantas horas que as pessoas trabalharam por mês, tá certo? E quanto deu no semestre, quanto deu a média, tudo. Já fiz todos os cálculos aqui, o maior número de horas, o menor número de horas. Então, eu tenho aqui valores, tá? Muito bem, inclusive esse aqui já tem um nome, chama semestre, já deu um nome para essa área aqui. Legal, então eu venho, como é que eu seleciono esta área? Eu quero fazer uma regra aqui, tá? Eu seleciono essa área assim, semestre. Adivinha o que eu quero aqui? Sabe o que eu quero aqui? Vamos ver aqui nas anotações, vamos ver o que eu estou falando aqui no exemplo 3. Exemplo 3. Regras de prejuízo, eu quero os 10 maiores, os 10 menores, ou coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, eu quero ver aqui, só que eu não quero os 10 maiores, eu quero, por exemplo, os 3 maiores, tá legal? Só quero os 3 maiores números que tem aqui. Então, eu venho aqui e seleciono o semestre inteiro, né? Semestre. Venho aqui em formatação condicional. E eu não vou usar esse aqui não, eu vou usar este aqui, ó. Regras de primeiros e últimos. E diz assim, ó, 10 primeiros itens. E aí eu vou colocar 3. E eu não vou pintar de vermelho, eu vou pintar de verde. Ok? Ok. Então, os primeiros 3, não é isso que eu falei? Eu falei 3. E por que não tem 3? Por que tem 5? Vamos ver de novo? Olha só, semestre. Vamos ver se você consegue entender
aqui, eu vim aqui em gerenciar regras, e ele me diz o seguinte, ó, vou editar aqui recursos primeiros 3, editar a regra, ele está falando que são os primeiros 3, ok? Primeiros 3 pinta de verde, ok. E por que ele pintou 5? Muito simples, porque esse cara é o primeiro, esse aqui é o segundo, e esses aqui são os terceiros, 173, 173, 173. Ele está repetindo. Ele faz parte dos 3 primeiros, ok? Se eu escolher só 2, então vai ficar só esses 2 aqui, tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no semestre. Semestre eu vou fazer para os 3 menores, legal? Eu venho aqui em formatação condicional, regras de primeiros e último, pego aqui os 10 últimos, em vez dos 10 últimos eu coloco 3 e deixo vermelho. Novamente ele fez isso, né? Ele pegou o 15, o 35 e o 20. Ah não, aqui ele só pintou 3. Só 3 vermelhos. Então, para ficar bacana isso aqui, eu vou fechar assim, ó. Eu só quero os 2 maiores e os 3 menores, tá legal? Como é que eu mudo a regra? Tem 2 maneiras. Ou eu venho aqui e faço a regra de novo, ou eu venho aqui em gerenciar regras, pego essa regra dos primeiros 3, clico aqui em editar a regra, e aqui onde está 3 eu coloco 2. Ok? Ok. Ok, então o que ele fez agora? Ele pintou só 2 verdes, este e este, o 179 e o 174. Os vermelhos são o 35, o 20 e o 15, tá certo? Então esta é uma maneira muito bacana de fazer essa formatação, a formatação de primeiros e últimos, e você pode trabalhar no mesmo lugar. Eu posso fazer aqui, por exemplo, também, uma outra formatação do tipo seguinte, aquela, né? Por exemplo, barra de dados, ok? Barra de dados assim, e ele vai me mostrar quais foram os maiores, quais foram os menores, tá certo? Daquele semestre. Então, muito cuidado, só para não exagerar e para não fazer uma coisa como eu fiz agora, né? Essa cor aqui ficou horrível, fala sério, né? Eu estou trabalhando tudo com a cor clarinha ali, vamos ver se eu pego uma cor mais suave aqui e que fique mais bacana aqui, né? Aqui, ó, vamos pôr esse azulzinho aqui, legal? Preenchimento sólido, barra de dados verde, aqui. Isso aqui, pronto. Legal? Então, eu consigo, então, fazer várias formatações condicionais na mesma planilha, ok? Eu consigo fazer no mesmo espaço várias formatações, consegui fazer mais uma aqui, certo? Eu posso fazer uma aqui, por exemplo, como tem 2 números aqui, só o maior e o menor, eu posso fazer uma formatação aqui, pegando o maior número e pegando o menor número, ok? Também eu posso fazer isso. Posso fazer aqui, por exemplo, uma formatação dos meus colaboradores, todos aqueles que começam com o nome X. Ou então, se eu colocar uma outra coisa qualquer, uma regra qualquer, eu posso trabalhar com isso. Posso colocar aqui uma média do semestre, aqueles semáforos, não é isso? Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece. Vou colocar os semáforos, ok? Vou colocar esse aqui, ó. Não, esse aqui é muito estranho. Vamos colocar esse, pronto. Então, aqui ele colocou verde só algumas pessoas, tá? As que passaram de 140, aqui já ficou vermelho, 133 está amarelo, 120 está amarelo. Então, ele mesmo distribui com o sinaleiro aqueles que ele acha melhor, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Aqui eu não vou conseguir porque tem uma coluna vazia aqui. Eu queria colocar isso em ordem. Se você coloca em ordem, você tem uma visão bem legal de quais são os vermelhos, verdes e amarelos, né? Mas aqui você entendeu. O objetivo aqui é que você mostre, chame atenção para alguma coisa dentro da tua planilha. E nós fizemos, então, só revendo, no exemplo 1, 3 formatações diferentes. No exemplo 2, mais 3 formatações diferentes. No exemplo 3, mais 3 formatações diferentes, tá? Então, aqui você viu que é possível, então, a gente fazer vários tipos de formatação condicional, ok? Muito bem, aprendemos mais uma coisinha hoje, né? Estamos aprendendo muita coisa interessante aqui, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Aqui, só para voltar aqui no normal, recurso à formatação condicional, então, lembrando qual é o objetivo, é formatar conforme o que tem dentro da célula. Ele só formata a célula que segue a regra,
Bacana, pessoal? Estudem bastante, fiquem em contato com a gente. Se tiver dúvida, pergunte. Se você gostar desse vídeo, comente ele no Face pra gente, comente no YouTube. A gente adora receber os comentários de vocês para saber se a gente está fazendo a coisa boa, se vocês gostaram da nossa aula ou não, senão a gente não fica sabendo se foi bacana, se não foi bacana. Então, se você gostou, fale. Se você não gostou, fale também. Conte pra gente o que você gostaria de ouvir, que assunto te interessa mais. A gente está aqui, faz questão de estar atendendo vocês, tá? Vocês são o nosso público. Muito obrigado e até o nosso próximo. Abraço forte do Geraldo para vocês. Até mais.